Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Primeira Samuel 25, 25. Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Amém. 1 Samuel 25, 25. Diz assim: Meu Senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela nos ensine, nos oriente e ilumine o caminho diante dos nossos pés, para que possamos andar e caminhar para a vida e não para a morte. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Essa semana, o tema que nós vamos ouvir a palavra é sobre sensatez, pessoas sensatas. E o tema da semana lá na apostila de vocês, na verdade não é apostila, na agenda para sentar, está em Oséias, que fala do conhecimento. Oséias 4,16 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E as pessoas que não têm entendimento, elas se afastam do Senhor. A ideia é que o entendimento, ele leva uma pessoa para Deus, e a falta de entendimento afasta a pessoa de Deus. Uma vez que o bom entendimento, o bom senso, a boa consciência leva a pessoa para próximo de Deus, faz com que essa pessoa caminhe na luz e tenha vida. Aquele outro que não tem entendimento, que não tem bom senso, que não tem uma boa consciência, ele desobedece a Deus, se afasta de Deus, então os caminhos dele levam à morte e à destruição. Então são duas opções, a vida e a morte. A edificação, a prosperidade ou a destruição e a catástrofe. Então todos nós temos diante de nós dois caminhos, ou o caminho da vida ou o caminho da morte. Não existe meio termo, não existe, vamos dizer assim, meia dose de cada lado. Ou caminhamos para a vida ou caminhamos para a morte. E essa ideia de sensatez é que eu quero falar com vocês. Na história de 1 Samuel 25, é nos contada uma história de um casal chamado Abigail e Nabal. E eles são características de uma pessoa sensata e de uma pessoa insensata. Abigail é considerada a pessoa com sensatez, com boa consciência, uma mulher inteligente, bonita. E o seu marido é chamado de Nabal. Nabal vem do hebraico naval, que significa insensato, que significa alguém tolo. Então, Abigail é a pessoa sensata e Nabal é o insensato da história. Então, nós vamos olhar para essa história e eu vou traçar dessa história características de sensatez e insensatez. O desejo do meu coração é que Deus use a palavra de hoje e ela possa despertar insensatos no nosso meio.
Se houver pessoas que estão caminhando para a insensatez, que agem como Nabal, que vivem como Nabal, que pensam como Nabal, que a palavra do Senhor possa despertá-los hoje. Como uma trombeta, eles possam ouvir a mensagem, a voz do Senhor e acordar para a sensatez deles. Então eu quero primeiro trazer características do insensato e mostrar para vocês como age, como pensa, como é um insensato. Talvez vocês, enquanto ouçam, vão traçando características e vão dizendo, peraí, eu penso assim, eu agi assim, de vez em quando eu faço isso. Então é um sinal para que você refreie, corrija a insensatez na sua vida. Por quê? Porque eu vou falar o fim dos insensatos. Se você seguir na sua insensatez, o seu fim será o fim de Nabal. Então eu quero trazer palavras de precaução para o fim da insensatez. Aonde leva a insensatez? Naqueles que insistem em persegui-la, insistem em segui-la. Por último, não querendo ficar somente em lições de o que ser e o que não ser, o que fazer e o que não fazer, eu quero nessa história trazer, se Deus me permitir, pegar uma chave de ouro no mundo espiritual e abrir uma fechadura para que vocês vejam Cristo nessa história. Jesus está por toda a Bíblia. Quando Jesus anda com aqueles discípulos no caminho de Emaús, fala que Jesus falou onde ele estava em toda a palavra, tanto nos profetas quanto na lei. Então eu acredito que toda pregação eu vou tentar trazer Jesus para vocês. Aonde está o Evangelho nesse texto? Aonde está Jesus nesse texto? Uma vez eu ouvi uma pregação do Spurgeon, ele citou um texto de João e eu carrego para a minha vida até hoje. Quando Maria chega no túmulo, ela diz assim para um anjo: tiraram o meu Senhor daqui e não sei onde o colocaram. Às vezes nós, como pastores, temos essa característica. Nós tiramos Jesus das nossas pregações e fica apenas lições morais para as pessoas. Então, eu não quero tirar Jesus daqui. Eu quero mostrar para vocês onde Ele está. E aí é a graça de Deus para os insensatos dos nossos dias. Amém, irmãos? Preparados para essa jornada? Vai ser rápido, irmãos. Primeiro, o enredo da história. A história inicia com a morte do profeta Samuel. E Davi, ele chorou a morte do profeta Samuel. Nesse período, Davi, ele já havia vencido Golias, ele já havia se casado com a filha do rei Saul, e devido à inveja de Saul e o medo de Saul de perder o reino para Davi, Saul persegue Davi e planeja matá-lo. Com a ajuda de um filho de Saul chamado Jonatas, Davi foge de Saul. Então esse é um período da história de Davi em que Davi está fugindo no deserto de Saul. Mas ele já está com um grande exército. Ele tem aqui cerca de 600 homens ao dispor dele. E ele está nas regiões de Judá, fugindo de Saul. E nesse momento ele vai até o local onde havia chorado por Samuel, chora por Samuel. E aí inicia a história no capítulo 25, falando que na região de Maom havia um homem chamado Nabal. E esse homem tinha os negócios dele na região chamada Carmelo. Essa região é a região das terras de Judá, das terras da tribo de Judá. E fala que esse homem, Nabal, ele era descendente de Calebe. Calebe, ele era descendente de Judá. Quando Moisés envia as 12 tribos, os 12 espias para sondar a terra de Canaã, cada um dos espias era de uma tribo. Josué e Calebe foram os únicos dos 12 espias que entraram na terra prometida, a terra de Canaã. Josué era da tribo de Efraim e Calebe era da tribo de Judá. E esse homem, Nabal, ele vivia em Maom, que era geograficamente dentro do território de Judá.
e ele tinha os negócios dele em Carmelo, que também era dentro das terras de Judá. Existem 2 Carmelos, um Carmelo no sul e um Carmelo no norte. O Carmelo do norte é o Monte Carmelo, o Carmelo de Elias. E o Carmelo da região de Judá é o Carmelo de Nabal, não é o mesmo lugar. Então essa região aqui é na região de Judá. E Davi estava com os seus homens, cerca de 600 homens, fugindo de Saul, e estava nessa região. Davi, vendo grandes ovelhas, porque diz que esse homem tinha cerca de 3.000 ovelhas, mais de 1.000 cabras, Davi, ele orienta o seu exército a proteger as ovelhas desse homem chamado Nabal. Não permitir que ladrões, que lobos, atacassem as ovelhas. Então, as ovelhas de Nabal eram protegidas pelos pastores que Nabal contratou, mas o exército de Davi fazia a proteção dos pastores de Nabal, dos servos de Nabal, e assim também protegendo as ovelhas de Nabal. Isso durante todo o ano. Davi, ele era um pastor. Fala que antes dele vencer Golias, ele estava entre as malhadas, e de lá ele foi chamado e ungido futuro rei de Israel. Então Davi entendia de ovelha, Davi entendia do calendário de ovelhas. Qual é o período de levar uma ovelha para alimentar? Qual é o período do ano que se tosquia as ovelhas? Tosquiar é o ato de arrancar a lã das ovelhas. Então, deve-se tirar a lã das ovelhas próximo do verão, para que a ovelha não passe muito calor no verão e também retire a lã, porque ela tem muito valor financeiro. E nesse período de tosquiar as ovelhas, é um período de festa. Vocês sabem, irmãos, quando a gente faz mutirão para fazer um trabalho fora do comum? Por exemplo, vamos fazer uma reforma, uma grande limpeza, aí fazemos um mutirão, não fazemos? Aí eu pergunto para vocês, tem um banquete depois do mutirão? Não tem? A mesma coisa era no período de tosquiar as ovelhas da cultura. Então eles tosquiavam as ovelhas e havia um banquete. Eu não sei se vocês lembram da história, que os filhos de Davi, um filho de Davi tinha atacado uma outra filha dele e molestado essa filha. E o irmão guardou rancor. Esse irmão tinha muitas ovelhas, o nome dele era Absalão. E fala que quando ele foi tosquiar as ovelhas dele, ele chamou todos para irem para a festa. E Davi falou o seguinte: olha, não vou ir, porque eu vou dar muito prejuízo para você, levar a corte real, todos os meus servos. Mas Absalão, sendo muito esperto, sendo como a serpente, ele fala: não, pai, só os meus irmãos, libera os meus irmãos para que eles venham. E fala que Davi liberou, e foram todos os irmãos de Absalão, todos os filhos de Davi, foi até a casa de Absalão para festejar o período da tosquia das ovelhas de Absalão. E aí acontece tudo o que aconteceu, que eu não vou entrar aqui para não perder tempo, mas o que eu quis explicar para vocês é que o período da tosquia de ovelhas havia um banquete, havia uma festa. Então Davi sabia que chegou o período em que os tosqueadores de Nabal estavam tosqueando as ovelhas no Carmelo. Então Davi sabia que Nabal havia preparado um banquete. Havia um banquete porque era o período de tosquia das ovelhas. Então Davi envia 10 homens, 10 servos para falar com Nabal. Lembra que eu falei para vocês? Nabal, ele era descendente de quem? Caleb. Caleb era de qual tribo? Judá. Davi era de qual tribo? Eles eram então da mesma região, não é? Davi é o soldado que venceu Golias. Davi era o soldado que se casou com a filha do rei Saul. E Davi era o soldado
o general em que Israel cantava: enquanto Saul venceu milhares, Davi venceu dezenas de milhares. Aí a pergunta que eu faço para vocês: Davi era um homem conhecido ou não conhecido? Guardem isso. Davi envia os 10 servos a Nabal. Quando os 10 servos de Davi chegam a Nabal, fala assim: vida longa ao Senhor, prosperidade à tua casa e à tua família, e prosperidade aos teus bens, o meu senhor Davi. E aí eles entregam a mensagem que Davi queria participar do banquete, dizendo: olha, enquanto passou o ano todo, os nossos exércitos protegeram os seus pastores, os teus servos, pergunte a eles e eles irão te dizer. E aí, por favor, prepara para nós, deixe que participemos do banquete. Essa palavra dos servos de Davi era tradição na época, porque quando havia o período desse banquete, todos aqueles que participaram eram convidados para o banquete. Então, Davi vai pedir para participar do banquete, mas como ele havia cuidado o ano inteiro, ele teria, não vamos dizer o direito, mas pela tradição, pela generosidade, pela ação de boa vizinhança, Nabal deveria receber Davi. Mas Nabal diz assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Davi era da mesma região dele. Davi era um dos maiores soldados de Israel. Davi era o homem que venceu o gigante. Quem é Davi? Assim, hoje muitos escravos fogem dos seus senhores. Por que eu iria tirar do bolso, dos meus pães, do meu gado que eu matei para os meus tosqueadores e entregar para homens que eu não sei nem de onde são? Essas foram as palavras de Nabal. Os servos voltaram para Davi, falaram para Davi, e Davi ficou furioso. Ele disse para os seus soldados: embainhem as espadas de vocês, e o Senhor me castigue se até amanhã eu não tiver matado todos os homens, todos do sexo masculino da casa de Nabal. Nabal, sua família, seus servos, todos do sexo masculino. E Davi então, imagine, diz que dos 600 homens, 400 empunharam a espada e foram com Davi, e 200 ficaram cuidando da bagagem. E esses homens então estavam marchando à casa de Nabal. Aí eu pergunto para vocês, ia sair boa coisa daí? E enquanto isso, Nabal estava vinho, festa. Mas Abigail vai até Davi. O texto aqui já fala então característica, já podemos aqui aprender sobre Nabal. Nabal, ele é um homem insensato. Depois que ele fala isso e Davi está vindo com os exércitos, fala que um dos escravos de Nabal vai até Abigail, a esposa dele, e fala para ela o seguinte: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Aí o servo, falando para a esposa de Nabal, para Abigail, fala assim para ela: agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Isso é o servo falando do Senhor. Chegou na esposa e falou: olha, leve em consideração isso, porque a destruição paira sobre toda a casa. Primeira coisa, esse homem, ele é chamado pelo servo dele como um homem mau, e ninguém conversa com ele. A característica
Vamos lá, primeira característica do insensato: ele é mau. É um homem mau. Mau, aqui, ele significa que ele é um filho de Belial. No original a palavra é essa, filho de Belial. Belial, no Novo Testamento, nas canções que nós cantamos, até foi cantada hoje aqui na harpa, falou de Belial, é a personificação do mal, é um demônio no Novo Testamento. Mas aqui em Samuel, quando se escreveu filho de Belial, ou na Bíblia quando fala filho de Belial, eles não têm a mentalidade de um demônio, mas é uma pessoa sem utilidade. É um filho de Belial, alguém que não tem utilidade. Vem da palavra Beli e Ial. É alguém que é filho da inutilidade. Isso é ser um Belial, alguém, um vagabundo, alguém sem o que fazer, alguém que vive para os próprios prazeres, alguém que pratica o mal. Ele é chamado pelo Senhor dele de filho de Belial. E ele não ouve ninguém. Característica do insensato, então, ele é um inútil, moralmente falando, espiritualmente falando. Ele não produz nada de utilidade espiritualmente falando. E ele não ouve ninguém. A característica desse homem aqui fala que depois que o servo falou isso para Abigail, ela não foi até o marido falando: olha, você fez uma grande maldade, olha o que você fez, Davi pode vir nos atacar. Ela não fez isso com ele, porque ele não ia ouvi-la. O que ela fez? Ela foi, organizou uma comitiva com jumentos, com bolos, com pães, com bebidas, e levou até Davi. E diz a Bíblia que ela não falou para o marido o que ela estava fazendo. Por que será que a mulher fez o contrário do que o marido fez? O marido diz: não vou dar um pão do meu para Davi. A mulher vai lá escondido do marido, prepara a comida e leva. Faz totalmente ao contrário, escondido dele. Por quê? Porque se ela fosse falar com ele, o que queria fazer? Não vai levar nada do que é meu. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Não vou tirar uma uva das minhas para entregar para esse homem. E o que ia acontecer? Morte, porque o exército já estava chegando. A primeira característica, né, que vemos aqui, o insensato é o tipo de gente que não tem conversa. Sabe, às vezes nós achamos que as pessoas, os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso marido, a nossa esposa faz as coisas pelas nossas costas porque são desobedientes, porque querem viver, mas muitas das vezes as pessoas fazem as coisas pelas nossas costas porque a gente é um tipo de gente que não tem conversa. O nosso marido não consegue conversar com a gente, a nossa esposa não consegue conversar, o filho não consegue conversar. E aí eles vão e fazem as coisas pelas costas. Por quê? Porque é teimoso. A teimosia faz com que as pessoas façam as coisas pelas nossas costas. Eu já conheci muitos pais que os filhos querem fazer as coisas, o pai não quer que faça. Muitas das vezes o pai tem razão do porquê não fazer, mas o pai não é um pai ou não é uma mãe que sabe ensinar, que sabe explicar, que sabe conversar, que sabe ouvir. Simplesmente é turrão, é teimoso e é não, porque não. E aí o filho faz o quê? Pelas costas. Às vezes a gente pensa que a gente está sendo verdadeiro, às vezes a gente pensa que a gente está sendo certo. Não é que nesse momento você está se posicionando em um valor seu, em uma crença sua. Não, o meu filho não vai fazer isso, a minha esposa não vai fazer isso, o meu marido não vai fazer isso. Você está se posicionando num valor seu. Se estiver dentro da palavra, você está se posicionando num valor dentro da palavra. Mas ainda assim, não é porque não.
ainda assim precisa saber ensinar, saber ouvir, para que você possa argumentar. Para que você possa argumentar por que não. Então a característica de Nabal era um homem que não ouvia. Era um homem que, se viesse falar, a última palavra tinha que ser a dele. E é sempre do jeito dele. É um problema. Então, pessoas que são insensatas, muitas das vezes, elas acreditam que a última palavra tem que ser a delas. Numa discussão, é do meu jeito. É da minha forma, a última palavra é minha, tem que fazer do jeito que eu quero. É do jeito que nós queremos ou é do jeito que Deus quer? Temos que estar bem fundamentados, bem conscientes do que aquilo que queremos, do nosso jeito, queremos do nosso jeito porque é o jeito do nosso Senhor. Eu quero assim porque o meu Senhor me ensinou e disse para mim que tem que ser assim. Eu não arredo o pé do jeito do meu Senhor. Não é do meu jeito. Mas essa era a característica de Nabal. Ele não ouvia. Prestemos atenção, irmãos. Quando foi a última vez que o seu cônjuge trouxe algo que discordava de você? Quando foi a última vez que o seu filho ou sua filha trouxe algo para conversar com você que talvez você não goste, não queira ouvir? Nossa, pastor, faz muito tempo. Então, será que em todo esse tempo o seu filho, o seu cônjuge é perfeito? Nunca teve nada que foi contra o que você pensa? Ou será que faz tanto tempo porque ele tem medo de falar com você? Sabe que é do teu jeito, a tua palavra é a última, então nem adianta levar para o pai, nem adianta levar para a mãe, porque com eles não tem conversa. Não sejamos como Nabal. A outra característica aqui de Nabal é que Nabal, ele não só as coisas tinham que ser do jeito dele, mas ele insultava. Nabal insultou Davi. Davi mandou os servos e Nabal o insultou. Nabal o insultou dizendo: quem é Davi? Nem sei de onde vêm esses homens. E Davi era um homem honrado, era um guerreiro honrado. Então Nabal menosprezou Davi. Ele sabia quem era Davi. Ele sabia que Davi era um guerreiro. Ele sabia que Davi era um soldado valente. Ele sabia que Davi era genro do rei. Mas o que ele fez? Ele falou para Davi: para mim você não é nada. Quem é Davi perto de Nabal? Quem é Davi e seus homens perto da minha riqueza? Não sei quem é Davi, não reconheço você. Pessoas insensatas são pessoas arrogantes. Quem é o pastor para falar de como eu tenho que agir no meu casamento? Quem é o pastor para falar de como eu tenho que agir na minha família? Ele não está aqui, ele não vive aqui. Quem é minha mãe para se intrometer? Quem é meu pai? Quem é todos aqueles que vão trazer uma palavra? A gente fala: quem é essa pessoa para poder falar? Eu tenho um rolo, eu estudei 5 anos, eu sei disso, eu sei daquilo. Olha o que eu tenho, olha o que eu possuo, olha o que eu construí. Por que eu deveria dar ouvidos para alguém que vive de oferta, vive do dinheiro dos outros? Por que eu deveria ouvir a palavra de Deus? Olha quem eu sou. Arrogante. É isso que Nabal faz. Ele age com arrogância e a arrogância dele insulta as pessoas. Nós achamos que às vezes o fato de a gente não falar, a gente não insulta. Mas nós insultamos as pessoas como agimos o contrário. Não, vocês acham que eu não me sinto insultado quando eu aconselho alguém a fazer A e a pessoa faz B? Fala: olha, segue assim, age assim, faz assim, segue por aqui. Quando eu vejo, está fazendo diferente. Poderia vir falar: pastor, olha, o senhor falou isso, assim, 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 mas olha, eu vou fazer diferente por causa disso, disso e disso. Não, nem me fale nada, eu quero fazer, só estou ligando para o senhor para avisar. Melhor, irmãos, pelo menos tinha me avisado. Pior é quando nem liga, nem fala nada e nem avisa nada. Fui, falo, não, vou seguir diferente.
Será que não vale nada o que a gente fala? Será que é mentira o que eu prego? Será que é mentira o que está na Bíblia? Será que o que está valendo aqui é... Por quê? E olha que o insulto não é a mim. Graças a Deus eu aprendi isso, senão eu seria alguém depressivo. Mas o insulto não é para mim. O insulto é a Deus. É Ele que dá a palavra dele. Então, quando nós fazemos diferente, nós insultamos a Deus. Então, o insensato, ele insulta com as atitudes, ele insulta com as palavras, ele insulta com a arrogância. Às vezes nós insultamos as nossas esposas, porque ela fala assim, olha, faz isso aqui. E a gente faz o quê? Não faz o que ela falou. Aí depois o que acontece? A profecia da esposa, né, irmãos? Eu falei para você que isso ia acontecer. Mas a gente insulta quando não ouve. O contrário também. Você acha que esposas não insultam seus maridos? Também insulta. Quando falamos, olha, faz assim, nesse momento não é melhor fazer assim, segura isso aqui. Quando a gente chega, está totalmente diferente, está mudado, não está do jeito que a gente pensou, não está do jeito que a gente orientou, ou pior, fez uma coisa e nem comunicou. Uma coisa que vai afetar a família, afetar o casal. Assim, é um insulto, como cabeça do lar, como cabeça da família, pelo menos devo ser comunicado que vai fazer alguma coisa. Se você faz sem me comunicar, você está me insultando. Então nós agimos, quando nós agimos conforme está na nossa cabeça, do nosso jeito, porque nós achamos que sabemos bem, que dominamos bem, somos como Nabal, tenho 3.000 ovelhas, eu sei o que eu estou fazendo. Nós insultamos outras pessoas. Então a característica do insensato, ele insulta as pessoas, ele não ouve o que as pessoas têm para dizer. E a terceira, última e pior delas, o insensato, ele está com a espada no pescoço e ele não vê. O insensato, ele caminha para a destruição e bebe vinho, faz churrasco com a conta no vermelho, faz festa doente. O insensato, ele não vê o perigo nas coisas. Esse homem Nabal, 400 homens estava caminhando e no outro dia ele ia estar morto. Mas ele não estava. Às vezes a gente insulta as pessoas e acha não. Aí chega em casa no outro dia, o marido abandonou, não está mais lá. Chega em casa no outro dia, a mulher abandonou, não está mais lá. Chega na igreja, às vezes não está mais participando dos ministérios, porque não deu. Uma hora acontece, irmãos. Devemos estar atentos. Por quê? Porque o insensato, ele precisa ouvir o conselho dos outros. A insensatez, ela está ligada a você ouvir conselho de outras pessoas. O insensato, a medida da insensatez é medida pelo quantas pessoas experientes, sensatas você tem à tua volta que você ouve. Quando foi a última vez que você foi repreendido? Quando foi a última vez que alguém disse para você que você estava fazendo uma coisa errada? Se nós não tivermos essas pessoas, ou a palavra de Deus, talvez você não tenha uma pessoa, mas você vê na palavra de Deus. Conheço muita gente que o Espírito Santo é o conselheiro, mas é alguém que vê na palavra, ouve na palavra que, olha, pisei na bola, fiz errado. Senhor, o Senhor está falando comigo, é verdade. E muda, vai até alguém, pede perdão, age e faz diferente. Mas isso que é, o sensato, ele ouve a voz de conselho do outro. Seja de uma pessoa ou seja do Espírito Santo.
Então, o sensato, ele é alguém que ouve bons conselhos, e o insensato, ele não tem ninguém para o aconselhar, ele não tem ninguém que ele compartilhe a vida dele. Às vezes a gente fala assim, não pastor, eu tenho sim, meu pai sempre me fala as coisas, pastor, é o meu pai, é aqui comigo. Assim, quando foi a última vez que seu pai falou alguma coisa para você? Faz tempo, hein pastor? Por quê? Porque faz tempo que você não faz nada, que o seu pai precisa falar alguma coisa para você, ou faz tempo que você não conversa com o seu pai as coisas que você está fazendo, portanto seu pai não sabe nada do que você está fazendo e não tem nada para te falar. Que é muito fácil, irmãos. Se a gente quiser se esconder dos puxão de orelha, a gente se esconde. Não se esconde? Começa desde pequenininho. Ontem eu falei para vocês, falando aqui para vocês, cheguei na minha casa descarregando todo o carro do dia ontem que nós passamos. Tinha uma sacola, irmãos, uma sacola só, com brinquedos levinhos. Falei assim, Laure, pega essa sacola e ajuda a descarregar. Foi na sala e ficou lá. Ficou, vamos. Foi uma luta, irmãos, para pegar uma sacola e levar. Estava com celular e estava com preguiça e não queria fazer. Normal, é criança, a gente ensina. Hoje no carro estávamos vindo e falando, Laura, olha, isso, e entramos no assunto, mas você não faz, você não ajudou ontem. Eu estava com medo do escuro. Não estava, irmãos, Eu estava com dor de barriga. Então eles sabem o que tem que fazer, mas não quer fazer o que tem que fazer, e inventa uma história para justificar não ter feito o que tinha que fazer. Eu só quero dizer para vocês que nós somos 100 vezes mais inteligentes do que eles para fazer essas mesmas coisas. A gente continua fazendo isso. Sabe o que tem que fazer, sabe o que é na palavra, não queremos fazer. E aí nós inventamos justificativas do porquê não fazemos, para tentar apaziguar a nossa mente de não ter feito. Mas irmãos, quem tem um pai como eu não engana. Falei, minha filha, eu estava indo lá toda hora, era só você ter ido comigo. Por que você não falou que você estava com medo? Ficou em silêncio, porque não tem resposta. Porque a verdade não tem resposta. Não tem como, a mentira não vence a verdade. Então quando eu digo para vocês, é duro que eu vou falar, mas eu tenho que falar. Se vocês colocarem do lado de vocês pessoas que vão falar a verdade para vocês, que muitas das vezes é a verdade que vocês não querem ouvir, vocês vão fazer duas coisas. Primeiro, ou vocês vão crescer, mudar, ou vocês vão fugir, se afastar. Porque vocês vão falar, não, ali não tem jeito. Não, ali naquela igreja, as pessoas ficam falando. Ah não, ali na minha família, aquela pessoa lá, toda vez que eu vou, fica falando, eu não vou mais. Eu não vou mais naquele lugar, não vou mais. Aquela pessoa, o que a gente faz? A gente vai fugindo. Por quê? Porque a gente sabe, se eu vou naquele local, aquelas pessoas vão falar. Se eu vou ali, aquela pessoa vai falar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Tem gente que só quer falar. Tá, então eu concordo com você. Então você não deveria ter se aproximado dessa pessoa e dado a liberdade dela para falar. Eu estou falando de pessoas que você se aproximou, pediu conselho, pediu ajuda, pediu oração, porque você sabe que vive na verdade e vive na palavra. Essas pessoas que eu estou falando, não estou falando de gente que gosta de se intrometer na vida dos outros e só fica falando. Não é assim. Gente assim, vocês saem de perto.
É gente que se intromete com amor na tua vida, que sempre tem uma palavra para te edificar, que depois que ela puxa a tua orelha, quando ela puxa, ela ora por você, ela te abraça, ela sorri para você, ela pede um sorriso para você, ela pede para você levantar a sua cabeça e ter força e fé e continuar caminhando. Não é alguém que só se intromete na sua vida e fala. Gente assim se afasta. Mas gente desse jeito que eu estou falando para vocês, igreja que é desse jeito que eu estou falando para vocês, ou vocês vão se arrumar e se posicionar, ou vocês vão falar, sabe o quê? Eu não vou hoje não. Eu não vou porque vai falar, eu não vou nesse encontro porque vai falar. Sabe por quê que esse sentimento, esse pensamento vem dentro de nós? Porque a gente fez alguma coisa que vai dar base para outra pessoa falar. A gente olha para a nossa vida, olha o que a gente fala assim, realmente eu pisei na bola. A pessoa lá sabe, então quando ela vê, ela vai o quê? Falar. Agora, se nós não tivéssemos feito nada que a outra pessoa ia falar, eu vou, porque não vai ter nada para falar, só vamos sorrir, só vamos louvar. Não é? Não seria assim? O que eu quero dizer? Pessoas como essas são pessoas que nos sustentam na luz. Igrejas como essas são igrejas que nos sustentam na palavra de Deus. Se nós fugirmos da luz, se nós fugirmos da verdade, porque a gente não consegue suportar ouvi-la, porque a gente errou, porque a gente falhou, a gente vai querer viver nas sombras. Nas sombras ninguém fala, nas sombras ninguém vê, nas sombras ninguém sabe, nas sombras eu não escuto. As sombras o Senhor vê, as sombras o Senhor sabe. E quando você quiser mudar, vai ser tarde. Andem na luz. Andem na luz. Pastor, mas é duro demais. É duro demais. Ficam pegando muito no meu pé, pastor. É um tempo. Eu digo para vocês, é um processo. Quando vocês amadurecerem, você vai ser a pessoa chata no calo de alguém. Aí a pessoa vai falar assim, não aguento você. Fala assim, pois é, eu também não aguentava o pastor. Você não sabe o que eu passei na unha dele. Você não sabe o que eu passei na unha da minha mãe. Você não sabe o que eu passei na unha do... Mas é assim. Falei então para vocês essas 3 características e nos últimos 10 minutos eu quero trazer agora o bálsamo, a graça. Aonde está Jesus na história de Nabal? Quero que vocês aprendam que o Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus morreu por nós e pagou um preço que era nosso. Morreu por todos. Ele pagou o preço por nós. Esse é o Evangelho. Porque nós não poderíamos obedecer plenamente a Deus. Por isso Jesus morreu no nosso lugar. E todo o Antigo Testamento tem histórias que refletem essa obra de Jesus. Por exemplo, vocês lembram da história da Arca de Noé? A Arca de Noé diz que aqueles que entraram na Arca, Noé achou graça aos olhos de Deus. E só Noé entrou na Arca? Não. Então a família de Noé entrou na arca pela graça que Deus viu em Noé. Então Jesus é o nosso Noé. Deus achou graça em Jesus, mas nós entramos na arca com Jesus pela graça que Deus achou em Jesus. A arca, ela foi fechada por fora, para que ninguém saísse. Interessante, né, irmãos? Mas, pastor, se a arca foi fechada por fora, e quem estava por fora não entrou? Já pensaram nisso? A arca foi fechada por fora, mas aqueles que morreram não queriam entrar, será? Queriam, mas conseguiram entrar mesmo fechado por fora? Não. É isso que Deus faz. Deus fecha para aqueles que estão lá fora. E os que estão dentro da arca estão protegidos.
protegidos da ira de Deus que irá vir e destruir a terra. Jesus é a nossa arca e nós estamos nele, protegidos. Amém? Entenderam os paralelos que há no Antigo Testamento? E aí há outros também. Mas vamos agora aqui nessa história. A história então conta dessa mulher e desse homem, Abigail e Nabal, e conta que Davi estava vindo com os seus exércitos, com espada embainhada para trazer o quê? A morte e a Aí eu pergunto para vocês, será que no julgamento, no último dia, como os exércitos de Davi, Deus não está vindo com seus milhares de anjos, com a espada embainhada para trazer vingança para a terra? Quem são os Nabais que os anjos de Deus está vindo para matar? Quem são aqueles que insultam a Deus? Quem são aqueles que Deus guarda, protege como um muro, prospera? E aí quando pede algo em troca, dizem, quem é você? Eu não te conheço, você nunca fez nada para mim, vai embora. Quem são esses que tratam os servos de Deus assim hoje? Insultam os servos de Deus. Os servos de Deus são enviados ao mundo dizendo, abra o seu coração, ouça a palavra, viva a palavra. E nós dizemos, sai daqui, eu não te conheço, eu não quero isso. Não são os Nabais que fazem isso hoje? E Deus está vindo para vingar o tratamento dos seus servos, vingar aquilo que o mundo tem feito. E Davi estava vindo com sangue no olho, irmãos. O que vocês acham? Não ia sobrar nenhum menino. E aí, ou seja, Deus também estava vindo irado, com sangue no olho. E a ira de Deus precisava ser apaziguada. Assim como a ira de Davi precisou ser apaziguada por Abigail, Deus também precisava ter a sua ira apaziguada. Quem é a nossa Abigail que intercede por nós? Jesus. Abigail foi até Davi, prostrou-se em terra e disse, a transgressão foi minha, meu Senhor. O pecado foi meu. Não gaste a sua ira com Nabal, não se preocupe com Nabal, o pecado foi meu. É como que Jesus foi até Deus vindo para tirar a sua vida, pela sua bebedeira, pelo seu problema, por quem você é, pelos seus pecados. E Jesus vai adiante de Deus e fala assim, olha, não olhe para o Johnny, não olhe para o Emerson, o pecado foi meu, Senhor, não trate assim, apazigua a ira de Deus no caminho. Deus está vindo para acabar. E aqueles que creem que Jesus apazigua a ira de Deus, são aqueles que desfrutam da paz de Deus. Agora, aqueles que não acreditam que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus apazigua a ira de Deus, continuam como Nabal. Como se Deus não existisse, não vai ter julgamento, não vai ter morte, não vai ter inferno. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos ganhar o máximo de dinheiro que der. Vamos farrear o máximo que der. Vamos construir edifícios maiores que pudermos. Por quê? Que o homem trouxe para essa vida, ele vai levar nada. Então vamos aproveitar essa vida? Mas não. Jesus sabe que Deus está vindo. Por isso ele já veio. Ele morreu no nosso lugar e ele subiu aos céus e ele intercede por nós. Como Abigail intercedeu por Nabal, Jesus intercede por mim e por você. É por isso que a espada de Deus não cairá sobre nós. Por isso que a ira de Deus não cai sobre nós. Não é porque nós somos bons. Não é porque pela comida. Nada, irmãos. Quem dissuadiu
quem convenceu Deus a não seguir adiante o plano que Ele tinha para você foi Jesus. Deus tinha um plano para mim e para você. Era um plano condenação. E Jesus morreu, assumiu os nossos pecados e diz: tem misericórdia. Guarde a sua espada, volte, não o destrua. Vocês já pararam para pensar que talvez era para um de vocês, ou alguns de vocês não está aqui hoje, já está morto? E talvez foi uma oração de Jesus que fez você estar aqui vivo hoje. Talvez foi Jesus que disse ao Pai: dá mais tempo para ele, dá mais tempo para ela, ele ainda não ouviu, ela ainda não ouviu. Tem paciência, Pai, tem paciência. Jesus vai dizer uma parábola de uma árvore que não dava fruto. Veio comer fruto daquela árvore e não achou fruto. Ele falou assim: eu vou arrancar essa árvore porque ela não tem utilidade, ela é inútil, ela é filha de Belial. Ela é insensata, é uma tola, uma árvore que não produz frutos. E aí vem aquele que cuida da árvore e fala assim para o Senhor: meu Senhor, tem misericórdia, vamos dar mais um ano para ela. Vamos cavar em volta, adicionar adubo, adicionar água e vamos deixar que ela dê fruto. E então é dado mais um ano, e passa-se um ano, é colocado adubo, é dado mais uma chance, e ela continua não produzindo fruto. E aí ela é arrancada e lançada no fogo, porque ela está ocupando espaço. Irmãos, abramos os nossos olhos para a graça do tempo que Deus nos dá. Se amanhã vocês acordarem, não é para uma oportunidade para ganhar a vida. Se amanhã vocês acordarem, é uma oportunidade para perder a vida para o reino de Deus. Aquele que perder a vida a ganhará. É uma oportunidade de arrependimento das coisas erradas que a gente fez, das coisas erradas que a gente vem fazendo, e uma oportunidade de se arrepender e viver para Deus. É por isso que nós respiramos todos os dias, que aqueles que não respiram mais, não têm chance mais de buscar a Deus. A insensatez nos leva para a perda de relacionamentos. Eu termino aqui. Eu falei para vocês. O teimoso, o arrogante, o insensato, o que não ouve, ele perde filhos, perde família. Tem gente que perde tudo isso morando junto. Perder família, perder filhos, não é morte, não é o filho sair de casa, não é o filho casar, não é o marido divorciar. Tem gente que mora todo mundo numa casa, mas está todo mundo perdido. A filha é uma piriguete, sai com todo mundo, sem pensar, faz o que quer e fala assim: não se intrometa na minha vida, você não fez isso para mim, você não fez isso, você não fez isso. Ou seja, você viveu a sua vida inteira longe de mim, quem é você para vir me falar alguma coisa agora? O filho nas drogas, fazendo tudo isso, e o pai vai falar alguma coisa: mas por que você está falando isso? Você faz isso, vi você bater na minha mãe, vi você brigar, vi você beber, o que você vai vir me falar as coisas agora? E moram na mesma casa. Marido e mulher, cada um tem a sua vida dentro de casa, cada um tem os seus afazeres, ninguém conversa mais. Você tem o seu salário, faz as suas coisas, eu tenho o meu salário, faço as minhas coisas. A casa só é um ambiente para nenhum de nós dormir na chuva. A insensatez dos relacionamentos familiares levou a isso numa família. Então a insensatez separa. E quando isso acontece na família, é porque já aconteceu com Deus há muito tempo. Não importa a roupa, não importa a Bíblia, não importa o ministério na igreja, não importa se é pastor, se a família está desse jeito, com Deus já sumiu, já acabou.
faz muito tempo. Aprendam a sentir o cheiro da insensatez na casa de vocês. E combatam a insensatez. Não combatam as pessoas. Não briguem com pessoas. Não se preocupem com insensatez, com práticas, com atitudes. Orem contra essas práticas. Orem contra essas atitudes. Tenham conhecimento bíblico para combater com ordem, com decência, com bom senso, com amor, com paciência, com bondade, essas práticas. Não é no grito, não é na briga, não é dando gelo, não é fazendo aquilo que a Bíblia não ensina, mas combatam essas coisas, porque é elas que são os intrusos, os ratinhos, os camundonguinhos, que vão entrando na nossa casa, como formigas, que a gente, é só uma formiga, passa 2 dias, nossa, agora tem 4, passa alguns dias, todo lugar que você abre uma porta na sua casa tem formiga. É assim, irmãos. São atitudes que nós temos que são como formigas. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude. O tempo passa, não é orado, não é corrigido, não é ensinado. Todo dia, aonde vai, aonde conversa, no WhatsApp, a mesma atitude que destrói. Não permitam. Não permitam. Do que vale, pastor, tudo isso que o senhor falou, na palavra que o senhor terminou dizendo que Jesus é a nossa Abigail? Se Jesus é a Abigail de vocês, se Jesus morreu por vocês, vocês já têm tudo o que vocês precisam para combater esse mal na casa de vocês. Jesus, corra para Jesus, busque Jesus, peça orientação, sabedoria, obedeça a Jesus, e tudo vai se ajeitar na sua casa e na sua família. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos orienta e que nos guarda. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos a não deixar que a insensatez nos domine, mas que sejamos pessoas, homens e mulheres de bom senso, que Te obedece, que não pratica maldade, que tem ouvidos para ouvir, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos organizar a nossa contribuição agora, a nossa oferta? Tem alguém que se organizou para trazer o dízimo hoje? Bem à frente, por favor, se alguém vai dizimar. Amém. Vamos levantar o nosso envelope. Pai,